E estamos falando nessa parte aqui desse ensino a respeito de Deus, da pessoa de Deus, sobre os decretos de Deus. Vocês devem lembrar, né? E o que eu gostaria que ficasse bem gravado para vocês é o seguinte: o que nós queremos dizer quando falamos dos decretos de Deus? Então a ideia aqui está bem explícita nesse parágrafo aqui, que diz o seguinte: os decretos de Deus são os planos e desígnios perfeitos estabelecidos na eternidade. Por meio deles, o Senhor Deus dirige soberanamente a história e realiza sua vontade em todo o universo, atingindo assim seus propósitos santos. Então aqui a ideia é sempre a gente lembrar que os decretos de Deus não são obra do acaso. Deus não vai montando o seu plano na medida que nós, seres humanos, vamos reagindo. Não é isso que acontece. Tampouco os decretos de Deus dizem respeito a um pedaço só do universo. Aqui Deus ele falou a respeito, mas de modo geral não. Quando a Bíblia ensina a respeito disso, ela abrange todo o cosmos. Todo o cosmos, e isso é bastante importante. Falamos aqui a respeito dos decretos de Deus, que a Bíblia ensina que os decretos de Deus envolvem todas as coisas. Então, quando você pensar na ideia de todas as coisas, quer dizer o controle do universo. Então, por que isso é importante? Porque quando nós olhamos para Deus a partir do que Deus nos ensina na sua revelação, na palavra, nós podemos entender quem esse Deus é. Nós podemos ver como esse Deus se revela. Então, lendo as Institutas de João Calvino, ele vai falar a respeito disso no seu primeiro livro, e ele diz mais ou menos o seguinte: a natureza, a criação, ela é uma prova que Deus existe. Ninguém, ao olhar isso, diria assim: olha, não tem um Criador. Isso é uma prova de que tudo aquilo que foi criado tem uma causa que o criou. Esse é um raciocínio filosófico, né? Então, o universo tem uma causa, né? O universo foi criado, logo ele tem alguém que causou essa criação, tá? Mas qual é o problema disso? O problema disso é que muitos filósofos, Platão, Aristóteles, eles pensavam assim, mas não necessariamente eles chegam ao Deus da Escritura. Entenderam? Por quê? Porque é somente por meio da Escritura que nós podemos conhecer o Deus da Bíblia. Então, é verdade que quando a gente fala na criação do mundo, a Bíblia nos ensina que isso torna todos indesculpáveis. E sem a Bíblia, é capaz de você tatear um conhecimento sobre algo que criou todas as coisas. Mas o problema é que sem a Bíblia, você não necessariamente chegará ao Deus da Bíblia. Entenderam? Então, por que é importante saber isso? Porque a Bíblia revela que os decretos de Deus envolvem todas as coisas. É o que a Bíblia nos ensina. Não são suposições que vêm de raciocínios meramente lógicos. Não estou descartando raciocínios lógicos, mas estou dizendo que o ser humano é incapaz de, por meio de raciocínios lógicos, atingir essa profundidade aqui. Então, a ideia é pensar que Deus soberanamente guia e controla todas as coisas, de modo que isso faz parte do seu decreto perfeito. Isso é muito pesado, profundo, apenas para um raciocínio lógico, né? E aí nós falamos a respeito disso, que essas esferas dos decretos de Deus, elas podem ser classificadas para melhorar o entendimento. Falamos a respeito da primeira na criação, né? A Bíblia mostra como os decretos de Deus, eles inclusive fazem parte da criação do mundo. E quando eu digo mundo, não pense só no planeta Terra, pense na existência do universo, né? A gente às vezes quando pensa em mundo, traz a ideia de que o mundo é só o que nós vivemos. Não é, todas as coisas. Depois nós falamos também do controle de Deus ou do decreto de Deus na história, lembram? Então Deus decreta os tempos de ascensão e queda dos povos. Deus também determinou a respeito, nós vimos os exemplos lá na história de José, em Gênesis, da fome vindo, né? E essas coisas todas, elas não foram aleatórias, mas foram coisas que o próprio Deus havia decretado. Qual a ressalva que eu fiz a vocês?
Deus nos revelou sua palavra, ou seja, revelar a palavra é nos fazer ver. Nós temos a Bíblia. Então nós temos que ter o cuidado para quando nós falamos dos decretos de Deus, não nos empolgarmos e irmos longe demais. Por quê? O que está revelado é para o nosso proveito. O que não está revelado, nós não devemos ficar adivinhando. Por exemplo, quando vem um tsunami, você sabe que esse tsunami aconteceu porque era decreto, senão ele não teria acontecido. Mas querer detalhar todas as causas nos mínimos detalhes é perigoso. É perigoso. Por quê? Porque nós não temos a revelação sobre determinado evento. Estão entendendo? Então isso é importante que nós saibamos parar e muitas vezes dizer, não sei a resposta. Né? Eu lembro quando teve aquele tsunami, o último, né, que foi uma catástrofe, né? Então as pessoas diziam que aquilo era juízo de Deus, que aconteceu porque eram povos idólatras. Pode até ser, mas afirmar essas coisas é ir longe demais. Estão entendendo? Então o ponto é, olha, sim, isso não escapou do controle de Deus, mas eu não sei exatamente os mínimos detalhes. Mesma coisa, recentemente, é o que nós temos chamado de Covid. Vocês acham que a Covid pegou Deus de surpresa? Não, fazia parte dos decretos de Deus. Agora, explique isso nos mínimos detalhes. Eu não consigo, porque a Bíblia não me revelou. Agora, é fato que nós sabemos que até mesmo isso está, de alguma forma, contribuindo para os seus planos. Ah, mas isso é bem difícil, concordo com você. Ponto é, a Bíblia ensina que nada escapa dos decretos de Deus, porque é um plano traçado quando? No presente, no futuro, na eternidade, exatamente. E aqui faz uma diferença muito grande, porque você não vai chegar a um raciocínio em que Deus é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa com nada. Agora, nós não temos a capacidade de explicar todas as coisas, tá? Então, hoje nós vamos falar aqui a respeito do terceiro ponto dos decretos de Deus sobre o governo humano. Interessante, né? Que muitas vezes a gente fica pensando, né? Nós recém tivemos uma eleição e nem todos gostaram do resultado. E aí muitos dizem assim, não é possível que Deus esteja conivente com isso. Pois bem, se já elegeu é porque era decreto. É assim. Agora, explique isso nos mínimos detalhes. Não consigo. Agora, nós vamos aprender aqui que muitas vezes um governador ruim, tirano, é uma forma de juízo. Ah, podemos afirmar com firmeza e clareza isso para o nosso tempo atual? Não. Mas nós podemos ver aqui, vocês vão olhar comigo e tirar as suas conclusões a respeito disso. Então, o que eu quero que você grave a respeito do governo humano, primeiramente é isso aqui. Ainda que os diversos países que existam sejam governados por homens e sistemas legais injustos, é preciso reconhecer que os decretos de Deus também estão por trás dos governos das nações. Complexa, né? Porque quando nós falamos isso, nós olhamos para acontecimentos maldosos e nós ficamos com dificuldade de pensar como é que um Deus de amor deixa isso acontecer, né? Pois o que eu proponho aqui a vocês é Bíblia. É Bíblia, é sem ficar especulando, é Bíblia. Então, vamos abrir em dois textos que nos trazem a respeito disso. Abra primeiro lá em Daniel 2:21. E aqui, você lendo o contexto do profeta Daniel, se você tiver depois um tempinho, leia, porque vale muito a pena. É um livro muito edificante, embora com muitos mistérios que nem sempre você vai conseguir decifrar de imediato, porque ele tem uma boa porção de escatologia, né? Não sei se o pastor Fernando já entrou nele, mas se não entrou, entrará no curso de segunda-feira. Mas o ponto aqui é que naquela época ainda existiam sonhos, visões,
porque não existia revelação completa e porque existiam profetas. E você sabe que um profeta, um dos seus atributos era ser canal de revelação. Tá? Então, por isso que hoje nós temos dificuldade em dizer que existem profetas nos mesmos moldes do Antigo Testamento. Se você quiser usar essa palavrinha para falar de alguém que fala da Bíblia, eu não me oponho a isso. Mas nos termos técnicos, biblicamente falando, não existem nem apóstolos nem profetas nos nossos dias, certo? Então aqui ele está dizendo a respeito de um mistério que precisaria ser revelado. E aí ele chega no verso 21 e diz o seguinte, talvez até o verso 20 seja legal, diz assim, e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Parece que Daniel quase está dando uma introdução de quem Deus é. Quem tem toda a sabedoria para controlar o curso das coisas? Somente Deus. E quem tem poder, não só a sabedoria, mas o poder? Somente Deus. Então, um dos atributos do ser divino de Deus é esse tipo de coisa aqui, poder para fazer aquilo que ele quer. Então ele diz assim no verso 21, ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar, dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos eruditos. E aí ele ainda vai continuar dizendo a respeito de que traz luz para coisas escondidas e assim ele vai dizendo. Então, se você não lembra aqui do contexto, Daniel está num cativeiro. Ele foi levado por um rei ímpio, maldoso. E se você ler a respeito da história extra-bíblica, você vai ver como era esse tipo de reinado. Era um reinado extremamente opressivo, maldoso e impiedoso. Então, assim, hoje em dia, o que muitas pessoas acham que é ser ruim, não faz nem cócega perto desses reis aqui. E aí você vai ver que Daniel tem clareza de que esse rei foi levantado por quem? Por Deus. E o objetivo dele era trazer juízo ao povo de Deus que não era obediente. Então, de fato, nós temos uma aplicação aqui. Deus manda sim tribulação quando ele quer refinar o seu povo. Quando ele quer que a fé seja refinada, a expressão que o apóstolo Pedro usa, a ideia do ourives refinando o ouro. Ele coloca no fogo e o fogo vai tirando as impurezas. E muitas vezes nós sabemos que a ideia de fogo é uma provação, né? Muitas vezes Deus vai fazer vir provação sobre o seu povo para refinar. Então, uma coisa importante que nós devemos saber, se Deus tiver que lhe escolher entre lhe refinar e lhe dar toda a prosperidade do mundo, não tenha dúvidas de qual Deus vai escolher para o seu bem. Refinar sempre. Então, muitas vezes a gente fica... a Bíblia traz esses questionamentos, né? Como pode um ímpio prosperar e tantos filhos de Deus andarem com dificuldade nesse tempo? É porque a promessa de Deus nunca foi livrar de sofrimento, mas foi dizer que ele está no controle. Isso nós podemos ter certeza. Então, aqui em Daniel, e o livro de Daniel vai falar muito a respeito disso, ele está trazendo um rei tirano de um governo injusto com os demais povos. Aqui não tem democracia, tá? Não tem convenção de Genebra. Aqui não dá para entrar em contato com outros países e vamos agora fazer uma retaliação comercial, mercantil aqui e não vamos mais comprar desse país aqui. Aqui não existe isso, queridos. E nem no Império Romano, que é no tempo do Novo Testamento. Abra lá sua Bíblia em Romanos 13. Se as nossas previsões estiverem certas, Romanos 13 nós chegaremos lá por 2025. Então, fique tranquilo. Falta pouco. E aqui talvez seja um dos pontos em que mais nós temos dificuldade e mais aplicações podem ser feitas nas mais diversas áreas. Olha só o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 1. Contexto. Quem é o império aqui? Romano. E o Império Romano também domina sobre todo aquele povo. E o Império Romano também tem suas próprias leis.
E nem sempre as suas leis são justas. Então, talvez o que passe pela sua cabeça é assim: já que o governo cobra imposto que é errado, vamos sonegar o imposto. Já que o governo faz tão mau uso, e faz realmente, das contribuições financeiras que nós damos, vamos deixar. Estão entendendo? É complexo. Por que é complexo? Porque a gente consegue olhar para injustiças e dizer assim: isso aqui não está certo, eu me nego a fazer isso. Porém, agora Paulo vai dizer assim: todos devem sujeitar-se às autoridades. Paulo está escrevendo aqui num contexto das autoridades romanas. Claro que também poderíamos aqui, por aplicação e extensão, falar dos tipos de autoridade sobre a sua vida. Começando lá nas crianças. Por exemplo, as crianças, quando elas não obedecem o professor na escolinha, elas estão desobedecendo a quem? A Deus. Porque o professor é um tipo de autoridade dada por Deus. Por que nós devemos respeitar os policiais? Porque ele é um tipo de autoridade e ele merece respeito. Então ele diz: sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. É um texto bem complexo, né, quando nós olhamos para o atual momento do nosso país. Mas essa é a verdade bíblica. E por causa que essa é a verdade bíblica, aqui nós temos aquela escolha a ser feita. Ficaremos com a Bíblia ou torceremos a Bíblia para manter as nossas próprias convicções? É isso que acontece diariamente. E você sabe o nome disso, né? Quem acertar o nome disso vai ganhar um livro para o pastor Fernando. Cosmovisão. Chega um momento em que a nossa visão de mundo vai ser confrontada com a Bíblia. E com relação às autoridades, esse é o ponto. E aí a gente pode ser aqui bastante longo e largo na extensão de pensar a respeito de autoridade. Por exemplo, Deus dá aos pais autoridade sobre os filhos. Esse é um princípio de autoridade, por isso os filhos devem honrar os pais. Porque, em primeiro lugar, quando eles fazem isso, eles honram um representante de Deus. E aí, por extensão, você vai indo. Então, a autoridade, diferente dos nossos dias, ela é bem-vinda nas Escrituras. Nos nossos dias, falar coisas como autoridade chega a doer os ouvidos, né? Então, os jovens, eles cada vez respeitam menos autoridades. Aquela ideia de que as pessoas mais idosas merecem respeito, cada vez mais desaparece. Então, irmãos, o governo humano, ainda que muitos sejam governados por reis, ou, nesse caso agora nós, comandantes ou líderes injustos, isso não escapa do controle de Deus. Qual é a nossa postura como cristãos? Tudo aquilo que não for pecado, nós devemos abraçar. Então me dê um exemplo de revolta contra o governo. Revolta no sentido não de sair lá com armas em pulso ou coisa assim. Esse pode ser um outro debate. Mas a ideia do que nós devemos nos opor? O aborto. O aborto, se o governo vai lá e institui o aborto, esse claramente é contrário ao mandamento de Deus. Quando os dois forem colocados lado a lado, nós ficamos com Deus. E assim vale para as outras autoridades também. Então, meu papai me mandou mentir. Não mentirei. Desobedecerei a ele. Estão entendendo? Só que aqui nós temos que gastar tempo pensando. Porque nós somos, se você é parecido comigo, nós somos campeões de dar um jeitinho. De transformar algo que deveria ser obedecido e não obedecer com um pretexto bonito, né? Não, mas olha só, eu só menti porque se eu falasse a verdade ela choraria, né? Duvido que ninguém tenha escutado essa frase ainda, né? Melhor um sorriso do que uma lágrima. A Bíblia não ensina dessa forma. O ponto é que, como crentes, nós devemos nos sujeitar às autoridades. Seja o seu chefe no trabalho, seja os seus pais, seja os governantes, sejam policiais. Nós não temos aqui justificativa para desobedecer, a não ser que seja o quê? Pecado.
E aqui nós poderíamos levar para um monte de outras áreas aqui sobre desobedecer ou obedecer. Mas o ponto aqui principal é você saber que o governo humano não escapa dos decretos de Deus. Em segundo ponto aqui, olha só, agora eu vou trazer alguns exemplos disso que nós acabamos de falar. Então, nós vamos ler esses textos bíblicos e deixar eles falarem por si só. Mas o ponto aqui foi Deus quem deu autoridade a Faraó? Crente Faraó? A Bíblia ensina que ele é crente? Não. Era justo? Não. A Bíblia ensina que Deus deu autoridade a Nabucodonosor. Crente? Não. Justo? Nem um pouco. A Ciro, e na história mais nova do Novo Testamento, a Pilatos. Interessante, né? Pensar que 4 exemplos de pessoas terríveis, do ponto de vista sobre justiça, do ponto de vista sobre obedecer a Deus, e, no entanto, a Bíblia trata como essas autoridades tendo vindas de Deus. Então, abra lá em Romanos capítulo 9, verso 17. Interessante que o paralelo desse texto é quase o mesmo número de texto lá em Êxodo. Aqui nós vamos ler Romanos 9,17 e o paralelo dele é Êxodo 9,16. Então, se diminuir um aí, você vai conseguir gravar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui no capítulo 9, a respeito de Deus, que Deus, o trecho aqui é um pouco maior. Esse capítulo 9, ele é um capítulo que traz muitas dificuldades para aqueles que acreditam num livre-arbítrio do jeito popular, vamos dizer assim. Qual é esse livre-arbítrio? Que o homem vai escolhendo as coisas e Deus vai reagindo, porque ele vai dizendo, Paulo ele está falando aqui sobre Deus dar misericórdia a quem ele quer. Ele não é obrigado. E isso nos ofende. Então você percebe que Paulo está tratando de um trecho que ele esmaga qualquer entendimento equivocado a respeito da soberania de Deus. John Piper disse que passou mais ou menos, não lembro se é 1 ou 2 anos, se debatendo nesse texto para definir o tipo de posição teológica que ele levaria dali adiante. E esse texto ele chama de um exterminador, aí o resto nem vou falar, só um exterminador. Então ele diz assim no verso 17, pois as escrituras afirmam que Deus disse ao faraó, eu o coloquei em posição de autoridade, com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Aí você olha e começa a pensar um pouco nisso, e você vê como isso é pesado. Porque a ideia aqui é que Paulo está ensinando que Deus deu uma autoridade para alguém que Deus iria derrubar na sequência. Já parou para pensar isso? O faraó tinha muito poder. Tanto poder que os faraós eles eram comparados a deuses na terra. Sabiam disso? Por isso que eles tinham tanta arrogância. Porque você imagina, eu sou Deus na terra. Então, se eu sou Deus na terra, minha vontade tem que prevalecer. E aí Paulo ensina que Deus coloca Faraó numa posição de autoridade, mas que por meio da justiça de Deus depois, ele mostraria o propósito. Mas isso não tira a autoridade e o poder de Faraó. Ele teve por muito tempo, né? Agora abra lá no livro de Jeremias 27. Dos versos 4 a 8, ele diz assim, diga-lhes que transmitam esta mensagem a seus senhores. Assim diz o Senhor, esse sim é Senhor dos exércitos, o Deus de Israel.
com minha grande força e meu braço poderoso, fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu e posso entregá-lo a quem eu quiser. Você não vê aqui o profeta Jeremias falando Deus pedindo permissão. Será que você poderia me aceitar? Por favor, eu estou carente. O evangelicalismo dos nossos dias tem uma vertente que ele transforma Deus num cantor sertanejo. Sabe o cantor sertanejo que sempre está precisando de amor, né? Você já viu isso? O cantor está sempre falando, está com dor de... Deus não é assim. O Deus da Bíblia não é assim. Ele não implora por nenhum tipo de adoração sua. Não é assim. Aí ele diz no verso 6: agora entregarei suas nações a meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Todas as nações servirão a ele, seu filho e seu neto, até terminar o tempo deles. Então você percebe que Deus dá autoridade e poder, mas ele já diz, não é eterno. Diferente da minha aliança que eu faço com meu servo Davi, essa não vai perdurar para sempre. E aí ele diz assim: então muitas nações e grandes reis conquistarão e dominarão a Babilônia. Submetam-se, portanto, ao rei da Babilônia e sirvam-no. Coloquem o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Eu castigarei qualquer nação que se recusar a servi-lo. Enviarei guerra, fome e doença sobre essa nação, até que a Babilônia a conquiste. Aí, talvez você consiga entender por que Jeremias apanhava com tanta frequência. Jeremias está falando para um povo que se acha detentor da promessa, da aliança, né? A nação de Israel. Então você imagina ele dizendo assim, olha, vocês, o povo de Deus, vão ter um prejuízo enorme com um governador que não ama a Deus. Ah, você está mentindo. Da onde? Isso não passa, não tem cabimento. Por quê? Porque Nabucodonosor nem de longe obedecia os preceitos da lei de Deus. Só que você percebe que ele continua falando que não só vai dar poder a Nabucodonosor, mas vai castigar qualquer nação que se recusar a servir. Qual é a lição aqui que se tira? Deus levanta governantes. E nem sempre nós entendemos nos mínimos detalhes. Nabucodonosor, nós temos explicação do porquê foi, quanto tempo foi, quando parou, nós temos. Mas nos nossos dias, embora essa informação possa nos servir de implicação, nós não conseguimos determinar tempos. Olha, isso está acontecendo agora por causa disso. Não conseguimos. Agora abra em Isaías, capítulo 41. E o meu objetivo aqui, irmãos, é que juntos aqui nós aprendamos o que a Bíblia ensina. Então, dificuldades em lidar com os textos vão existir. Em que tipo? Com nossos próprios pensamentos. Porque o ensino da Bíblia a respeito disso é bem claro. É muitas vezes difícil da gente conseguir assimilar algumas coisas. Então ele diz assim, nesse texto de Isaías 41, de 2 a 4. Quem instigou este rei que vem do leste e o chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie seus reis? Com sua espada reduz exércitos a pó, com seu arco dispersa-os como palha ao vento. Ele os persegue e segue adiante em segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde os princípios dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Então aqui o que ele está dizendo é que viria um governante e ele conquistaria os territórios que ele iria passar e não era do povo de Israel. No entanto, fica muito claro quem o levantou. Não fica? Deus está dizendo, eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. E para aqueles aqui, não é a nossa matéria agora, mas para aqueles que teriam dificuldades com a divindade de Cristo, essa mesma afirmação aqui
é feita para Jesus. O mesmo termo que o profeta está usando para Deus, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu, é atribuído a Jesus. Uma prova clara de sua divindade. Pule um pouquinho para frente aí em Isaías 45. De 1 a 7. Diz assim o texto bíblico: É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele: Irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes. Quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Foi por causa de Jacó, meu servo, Israel, meu escolhido, que o chamei para realizar essa tarefa. Por isso o chamei pelo nome. Quando você não me conhecia, eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça. Para que todo mundo de leste a oeste saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Formo a luz e crio as trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Estão entendendo o drama? O drama é claro. Deus usa pessoas que não são exemplos de piedade para os seus propósitos. Deus usa. Ah, mas isso torna Deus culpado? Não, porque quem está fazendo continua sendo o homem. No entanto, isso não escapa dos seus decretos. Agora vamos dar uma olhadinha no Novo Testamento? Abra lá em João, capítulo 19. E talvez esse seja um dos trechos mais enfáticos por causa de quem está vindo, da boca de quem está vindo, né? É verdade que todos os profetas falavam em nome de Deus, mas aqui nós temos um relato do próprio Deus falando. E ele diz assim, no verso 10, você deve lembrar, porque isso daqui, mesmo aqueles que não são muito adeptos das escrituras, já viram esse tipo de relato em algum filme, em algum dia marcado aí do calendário, né? Então, assim, aquele momento em que Pilatos está lá e ele está querendo mostrar benevolência para Jesus. E ele diz assim, rapaz, não sabe que eu sou o cara, eu tenho autoridade aqui para te ajudar. É só tu vir para o meu lado aqui, mostrar um pouquinho de respeito no sentido de bajulação, que vai dar tudo certo. Ele diz assim, por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Eu fico pensando nessa situação, né? Eu ia falar tudo o que ele queria saber, né? Eu vou te soltar se você me contar. Ia falar tudo. Aí você vê a diferença, ainda bem que eu não sou Deus. Ainda bem, por quê? Porque Jesus responde aquilo que talvez nós jamais responderíamos numa situação de medo dessa. Jesus está prestes a ser crucificado. A pena de morte foi decretada. Então aqui mais uma coisinha difícil aqui de lidar. A Bíblia, ela não proíbe pena de morte. Mas esse é um outro debate, né? Então ele diz assim, Jesus disse, você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. O que Jesus está querendo dizer aqui? Você só está na posição que você está porque faz parte dos decretos do meu Pai. E aí ele atribui ainda uma coisinha pesada aqui que ele disse. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então, Pilatos, você não está inocente. Você vai se dar mal. Mas tem alguém que vai se dar pior ainda que você, que é aquele que me entregou. Então, tudo isso, meus queridos, tem o objetivo de quê? De por meio deles
Deus cumprir os seus propósitos. Então você vê que dessa forma Deus dá autoridade a alguns personagens na história, na linha histórica do tempo, com um propósito definido. E assim continua nos nossos tempos. A diferença é que nós não conseguimos determinar todas as nuances, né? Então aqui a gente tem que se controlar. Então, queridos, por fim, nos decretos de Deus, que é importante que você também não esqueça, o Senhor Deus tem pleno domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem Ele quer. Então não adianta a gente achar que é o jeito que nós pensamos. Deus dá a quem Ele quer. Então abra aí, o que esse texto aí é Deuteronômio? Deuteronômio, vamos lá. Deuteronômio 4,17. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Por um instante achei que eu ia ter que abrir errado. 4,17. E aqui, mais uma vez, é uma daqueles episódios em que Daniel tem algumas visões ou coisas que não são facilmente decifradas, né? Então ele diz assim, no verso 17: Pois isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Então aqui eram interpretações, muitas vezes de sonho, a respeito de coisas que não se sabiam. Né? Você vai ver lá no livro de Daniel, você vai ver algumas imagens lá interessantes, depois leia. Você vai ver lá que tem um bonecão lá parecido com o Rambo. Tem um pedaço do corpo é de metal, o outro é de barro. É interessante. Mas por que isso? Qual é a ideia? Mostrar que Deus dá os reinos terrenos a quem Ele quer. Ele levanta e derruba. Pule lá no verso 25 desse mesmo capítulo. Que ele vai explicando nesse trecho aqui a respeito do sonho. E ele diz assim, está falando, sabe para quem, né? Sabe para qual rei é esse? Alguém tem um palpite? Época de Daniel, qual rei é? Ninguém? Babilônia, para facilitar? Nabucodonosor, olha só. E olha o que ele disse para um soberano monarca, poderoso, que manda fazer e desmanda e acontece na hora que ele quer. Imagine só ele escutar esse tipo de coisa. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens. Comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Agora pule lá para o verso 32. Pois ele diz assim: será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Ficou meio claro ou não? Quem que levanta e quem que derruba? Deus, por seus decretos soberanos. Agora vá lá para o capítulo 5, um pouquinho mais para frente aí. Lá no capítulo 4 é aquilo que na modernidade nós chamamos de spoiler. Sabe? Quando você ainda não viu o filme, mas você escuta alguém contando, não faça isso comigo que eu tenho pavor de spoiler de filme. Mas é o que Daniel fez. Agora o filme vai acontecer. Olha o que ele vai dizer no verso 21. Foi expulso do convívio humano,
Sua mente se tornou como a de um animal e ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Ainda bem que muitas vezes Deus não faz assim com nós, né? Porque muitas vezes nós sabemos o que Deus nos manda, temos revelado e não obedecemos. Graças a Deus que por causa de Cristo, Deus nos trata como um pai amoroso, até no castigo, até na disciplina. Graças a Deus por isso. Então, o Senhor tem pleno domínio sobre os reinos dos homens, dá a quem Ele quer. E agora é interessante de saber que Ele move o coração dos governantes de acordo com seus propósitos. E quais são os seus propósitos? Muitas vezes misteriosos, nós não sabemos, mas sempre justos. Essa é a verdade que você precisa ter gravada. Não é porque você não entenda muitas vezes que você deva desconfiar dos propósitos justos de Deus. Abra em Êxodo, capítulo 9. Êxodo 9, 12. Ele diz assim: mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o faraó se recusou a ouvir. Então aqui eu poderia dar algumas explicações no que os teólogos têm tratado a respeito desse endurecimento de coração. Né? Porque quando a gente olha isso daqui, a gente às vezes fica pensando. Eu sou levado a ficar muito próximo da ideia de Jonathan Edwards, que diz o seguinte: isso aqui é Deus dar o que o próprio homem quer. Sabe quando você diz coisas tolas do tipo assim: eu queria que Deus me deixasse em paz. E aí Deus diz assim: vou escutar a sua oração. Vou lhe deixar a seu próprio ser, a si mesmo. Eu creio que a ideia aqui é: Deus deixou o faraó e tirou a graça comum para ele ser ruim mesmo. Mas, embora aqui a gente possa entender também de outras formas, eu creio que a ideia de endurecer o coração aqui é: Deus deixou o faraó ser um belo de um pecador. Para quê? Para que o seu propósito se cumprisse. Pois abra aí no capítulo 10, verso 20. Isso é interessante porque existem pessoas que talvez digam assim: mas só apareceu uma vez na Bíblia, né? E aqui no verso 20 diz assim: mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair. É para a gente entender que existe sim o agir de Deus. Existe o agir de Deus. Deus não deixa as coisas aleatórias. Agora abra aí no capítulo 11 de Êxodo, verso 10. Mas eu tenho dúvida, eu não acho que foi bem assim. Então o verso 10 do capítulo 11 diz assim: Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. Não fica dúvida, né? Deus age de acordo com seus propósitos, às vezes misteriosos, mas sempre justos. Agora, pule ali, vamos ler mais esses dois textos aí e aí encerramos. Essa abreviação aí está meio esquisita, não sei o que é isso, será? Ninguém? Escutei bem tímido aí um Esdras, né? Isso mesmo. Capítulo 7, versos de 21 a 28.
Só para contextualizar, aqui nós estamos no retorno de Israel para Jerusalém, para a reconstrução da cidade. E aí você vê que existem reis ainda que não são reis piedosos. Mas aí olha o que diz o texto no verso 21. Eu, o rei Artaxerxes, nome interessante, né? Envio o seguinte decreto a todos os tesoureiros da província a oeste do rio Eufrates. Deem a Esdras, sacerdote e mestre da lei do Deus dos céus, tudo o que ele requisitar. Deem-lhe até 3.500 quilos de prata, 100 cestos grandes de trigo, 100 tonéis de vinho, 100 tonéis de azeite e sal à vontade. Tenham o cuidado de providenciar tudo o que o Deus dos céus ordenar para o seu templo. Afinal, por que provocar a ira de Deus contra este império do rei e de seus filhos? Também decreto que nenhum sacerdote, levita, cantor, guarda das portas, servidor do templo, nem qualquer outro trabalhador no templo será obrigado a pagar tributos, impostos e taxas de qualquer tipo. E você, Esdras, use a sabedoria que seu Deus lhe deu para nomear magistrados e juízes que conheçam as leis de seu Deus, para governarem todo o povo na província oeste do rio Eufrates. Ensine a lei a todos que não a conhecem. Qualquer um que se recusar a obedecer à lei de seu Deus e do rei será castigado de imediato com a morte, com o exílio, com o confisco de bens ou com a prisão. Aí ele diz no verso 27, louvem o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém, e que me mostrou o seu amor leal a honrar-me diante do rei, de seu conselho e de todos os seus oficiais poderosos. Senti-me encorajado porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Você percebe o drama, como ele vai se desenrolando? Você escuta assim, eu lendo, você diz, nossa, que rei piedoso, né? Não, ele não era piedoso, mas Deus moveu o coração dele para dar aquilo que Esdras precisava. E assim é o nosso Deus. Então, muitas vezes, se você for se pegar ansioso ou aflito por conta de alguma coisa que você tem para lidar com algum ímpio, lembre-se de orar. Porque o Deus da Bíblia é capaz de mover o coração dos ímpios. E se nós soubéssemos do valor da oração com essas coisas, nós ficaríamos mais tranquilos, né? Não tranquilos no sentido que nós não nos afligimos, mas sabendo que Deus, que controla todas as coisas, inclusive move o coração dos seres humanos, Ele é o seu Pai. E como Pai, Ele escuta o filho. Nem sempre Ele dará o que o filho pede, porque muitas vezes o filho pede mal. E se o filho pede mal, o pai não dá para o seu próprio bem. Agora vamos finalizar aqui no livro de Provérbios, capítulo 21. E essa linguagem poética aqui, ela ajuda até na ilustração, para entender como Deus faz. Ele diz assim, o coração do rei é como canais de águas, pensa no canais de águas, controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Agindo Deus, quem impedirá? E se nós cremos nesse Deus e sabemos por meio da Bíblia que esse Deus nos escuta por causa do que nós somos em Jesus, não é por causa de nós, não é porque eu ou você somos importantes, porque nós temos talentos únicos. Não é por isso. É por causa da nossa união com o Filho de Deus, pela fé no Filho de Deus. Por causa disso, nosso coração pode confiar. Deus me escuta. Deus escuta as minhas orações. Então, eu posso estar passando por um tempo difícil e eu olho e eu digo assim, mas por que eu vivo uma vida tão miserável enquanto tantas pessoas têm tantas coisas boas? Se você está em Cristo, você é mais que vencedor. Então,
o que você precisa fazer é organizar seus pensamentos, para que esses prazeres que não são ruins, mas são passageiros, eles não têm valor eterno. Então, enquanto você olha para um ímpio que prospera, lembre-se que o dia do juízo chegará. Tomara que ele se arrependa e creia em Deus. Diferente de você que talvez nesse tempo esteja em dificuldades, mas tem uma vida eterna pela frente. Lembram da janela da ressurreição? É olhar a vida a partir desse cosmos, a partir dessa visão de mundo. Que Deus nos ajude, queridos. Sobre os decretos de Deus no governo humano, alguma dúvida? Difícil, né? Mas muito claro biblicamente. Difícil porque nós temos que lidar com várias situações que a gente começa a pensar. Mas o que nós precisamos ter clareza é que nada disso escapa do controle de Deus. Vamos orar? Pai Santo, graças te damos porque aprendemos mais um pouco a respeito dos teus decretos sobre o governo humano. E queremos te agradecer pelo teu poder e a tua majestade, que o Senhor não divide com ninguém. Graças te damos por isso. E queremos te pedir que o Senhor nos conforte e nos ajude a compreender melhor sobre quem tu és, Pai. Entendendo que o tempo e a aflição desse tempo presente não são nada comparados com a glória que há de ser revelada na eternidade em Cristo. Então nos ajuda a valorizar tão grande salvação. Nos ajuda a desejar a volta do verdadeiro Rei, do teu Filho Jesus, a quem nós declaramos como nosso único e suficiente Salvador. E é por meio dele que nós oramos a ti. Amém.